Quero parabenizar o Globo. Caiu na rede as investigações da PF contra Luiz Lula da Silva, o Lulinha, avançam significativamente nas últimas semanas, a ponto de levar o próprio Lula, preocupado e assustado, e tenta blindar o filho. Os movimentos ensaiados do Planalto já foram mapeados pelos investigadores. Até o momento, contudo, as diligências prosseguem. Ora, sabe por que eu estou aqui? Porque o Brasil ainda vai conhecer as traquinagens e as roubalheiras do filho do presidente da República, o Lulinha, em breve. Aguarde. O Nove Dedos e a esquerda acharam que tinham a arma certa para acabar com o Flávio antes da eleição. Então vazaram um áudio do futuro presidente pedindo dinheiro para o Vorcaro. E a internet pegou fogo, com o Flávio caindo 13 pontos em menos de um dia nas apostas sobre quem vai ganhar a eleição desse ano. Só que o plano do descondenado virou ao contrário, porque o mesmo Vorcaro que eles usaram para atacar o Flávio também pagou o documentário do próprio Nove Dedos com o maior diretor de Hollywood, e pagou o filme do Temer, e pagou o Domingão do Hulk. E esse detalhe a mídia do regime não contou para ninguém. Primeiro você vai ver o ataque do Zema e o que o Flávio respondeu. Depois a revelação do Vorcaro, que o Nove Dedos rezou para não aparecer. E para fechar, porque esse plano todo saiu pela culatra. O Zema foi o primeiro a atacar. E olha o que ele disse logo depois que o áudio vazou. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando o dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Bonito discurso, mas tem dois detalhes que o Zema não contou quando gravou esse vídeo todo indignado. Porque primeiro, quando o Flávio conheceu o Vorcaro em dezembro de 2024, não existia nenhuma acusação contra ele, e o problema só veio depois. E segundo, quando o Zema gravou esse vídeo cheio de moral, ele estava em Nova York do lado do Michel Temer, que é exatamente o mesmo Temer que também recebeu dinheiro desse mesmo Vorcaro para fazer um filme. E vale lembrar que o Zema só está atacando o Flávio agora porque ele foi rejeitado quando tentou ser o vice. E essa é a versão que o próprio programa deixou clara. Aí o Flávio respondeu. E a resposta dele é o argumento que a esquerda não tem como rebater. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. O Flávio não usou 1 centavo de dinheiro público, nem R$1 de lei Rouanet, que é diferente do descondenado que usa o seu dinheiro todo dia para financiar propaganda do próprio governo. E patrocínio privado de filme não é crime em lugar nenhum do mundo. E o Nove Dedos sabe muito bem disso, então o plano deles dependia de você não saber essas informações e nunca descobrir o que o Vorcaro fez com o dinheiro de outros presidentes também. Inscreve no canal e manda esse vídeo para quem só viu o áudio e não viu essa parte. Esse é o trecho que o Nove Dedos queria que nunca aparecesse, porque aqui a história vira ao contrário de vez. Todo mundo ficou se perguntando, no Brasil não é crime você patrocinar, nem no Brasil, nem em qualquer democracia que se preze. Perfeito. Patrocínio não é crime. E o Daniel Vorcaro patrocinou geral. Patrocinou o documentário do Lula com Oliver Stone, patrocinou esse filme que vai estrear no mês que vem do Michel Temer, patrocinou o Domingão do Luciano Huck, patrocinou evento da Aston Martin na Inglaterra,
comprou os direitos para anunciar na Série D do Brasileirão, direitos comerciais que comprou, inclusive, do dono do portal Metrópolis. Então, efetivamente, o Banco Master, Ivor Caro, portanto, que era o controlador do banco, patrocinou geral. Então vamos entender o que acabou de aparecer aqui, porque o Vorcaro pagou o documentário do próprio Nove Dedos com um dos diretores mais famosos e mais caros do mundo, e pagou o filme do Temer, e pagou o Domingão do Hulk, e patrocinou evento de carro de luxo na Inglaterra, o que significa que esse homem financia tudo de direita, de esquerda e de centro. E a mídia só abriu a boca quando o dinheiro foi pro Flávio. Porque cadê a matéria sobre o documentário do Descondenado com Oliver Stone que ninguém foi perguntar e ninguém foi investigar? E para fechar, vem o número que mostra o tamanho real disso tudo. E mais um detalhe sobre a produtora do filme. Na ordem que as coisas foram aparecendo, foi prometido, segundo os documentos do Intercept, 23,9 milhões de dólares, que na época equivaliam a 134 milhões de reais. E, segundo o próprio Intercept, foi realizado, ou seja, foi efetivamente transferido a esta finalidade, que é produzir o Dark Horse, 10,6 milhões de dólares, cerca, portanto, de 61 milhões de reais. A Malu Gaspar, ela fala muito solidamente na efetiva transferência do montante de 2.329.000 reais, porque é o montante que foi efetivamente declarado à Receita Federal pela empresa Entre Investimentos. Aí junta tudo porque o Vorcaro prometeu 23,9 milhões de dólares e transferiu 10,6 milhões, que dá mais ou menos 61 milhões de reais para o filme do Flávio. Mas ninguém sabe quanto ele colocou no documentário do Nove Dedos com Oliver Stone e no filme do Temer porque a mídia não perguntou e não foi pesquisar. E além disso, a produtora do filme do Bolsonaro tem um problema sério com a Prefeitura de São Paulo, onde ela recebeu 108 milhões de reais para prestar um serviço e não entregou. E isso complica as coisas para o Flávio, sim, mas não muda o fato de que patrocínio privado não é crime e que a esquerda escolheu com muito cuidado quem ia atacar e quem ia proteger. Vou ser direto porque o Flávio talvez tenha errado na escolha da produtora e talvez devesse ter checado melhor com quem estava fechando o negócio. Mas pedir dinheiro privado para fazer um filme sobre o pai não é crime em lugar nenhum do mundo e nunca foi. E o filme ficou pronto e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda esse ano, o que significa que o dinheiro foi usado exatamente para isso. O plano do Nove Dedos era vazar o áudio, fazer barulho, derrubar o Flávio nas pesquisas e acabar com a candidatura antes de ela crescer. E funcionou por algumas horas com o futuro presidente caindo 13 pontos nas apostas. Mas aí apareceu o Vorcaro, financiando o documentário do próprio Descondenado e o filme do Temer e o Domingão do Hulk, e o plano virou ao contrário. A mídia do regime não vai te contar que o mesmo homem que eles usaram para atacar o Flávio também bancou a propaganda do Lula, mas você acabou de ver e agora sabe o que realmente aconteceu. Isso é o que aconteceu de verdade, e não o que a mídia do regime te contou. Porque o Nove Dedos usou o Vorcaro como arma contra o Flávio e esqueceu que esse mesmo Vorcaro também estava no bolso dele. E se você chegou até aqui é porque você quer entender a história completa, e não só o pedaço que a mídia escolheu te mostrar. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Flávio errou ou se a mídia está escolhendo a dedo quem atacar. E manda esse vídeo para quem só viu o áudio e não viu o resto. Até o próximo.